tentativa de se estabelecer a ideia de hoje de uma administração que busca instrumentos para que a judicialização no Brasil possa diminuir, a consensualidade possa aumentar e haja uma resolução, uma solução de conflitos. E não só a solução dos conflitos, Maurício, mas mesmo antes dos conflitos tomarem corpo, antes deles se instalarem, então previamente um diálogo para que eles não se instalem. Aqui o Flávio, que é professor de Direito Administrativo, pode concordar comigo que não é fato novo no direito administrativo a questão da consensualidade, né? Nós temos inúmeros exemplos, que foram esses exemplos que eu trouxe aqui no slide, mas não vou passar por eles, mas talvez ressaltar desde 41, então desde a década de 40, que nós já temos exemplos que tratam da solução consensual, como é a questão da desapropriação, como foi em 81 a Política Nacional do Meio Ambiente, os acordos firmados por órgãos ambientais, como em 76 a CVM, o CAD e as agências reguladoras, que até teve a participação da Roberta há pouco, né? Roberta falando dos Boards Dispute, que foi o painel anterior. Vamos lá. E aí a gente entra na questão dos tribunais de contas. Eu não me alonguei antes, porque o assunto, vocês têm na mesa e também aqueles que estão aqui presentes, têm muito maior profundidade do que eu vou falar naquilo que concerne ao Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas do município tem buscado se modernizar. Modernizar significa utilizar instrumentos de tecnologia para suas fiscalizações. Nós falamos de robôs que fazem leitura do diário oficial e dos diversos instrumentos que a prefeitura edita. Nós falamos na cidade de São Paulo, nos últimos 3 anos, de 11 mil contratos, e isso demanda um trabalho hercúleo da nossa fiscalização, dos nossos 120 auditores de controle externo, para fazer essa análise. Então, a gente tem usado muita tecnologia para isso. Os algoritmos que identificam eventuais erros nos editais, naquilo que é publicizado pela própria prefeitura, aqui mais uma vez para citar o apoio que nós temos, esse diálogo com a Fazenda e com a Procuradoria do município também, mas o tribunal, então, nessa toada. Mas, para além disso, nós temos criado instrumentos que permitem, então, essa solução pacífica das controvérsias que podem surgir. Isso tudo, claro que com amparo legal. Eu ouvi há pouco do Fernando, que dizia disso, né? Dizia de como ele tem experimentado uma nova forma de dialogar com o Tribunal de Contas da União e o tribunal em si não fazendo fiscalização, expressão dele, né, olhando para o retrovisor, olhando para trás, e ele quer dizer com isso, depois de um edital, de um contrato, da execução contratual, e depois no final dessa execução, o tribunal chegar e dizer que houve um erro, que houve algum tipo de prejuízo e tentar, então, reaver qualquer prejuízo ao erário. Não, mas que numa nova formatação o tribunal atuar de forma preventiva e concomitante. Daí eu já vou chegar aonde a Rita pediu para eu falar, que são os exemplos que nós temos tido aqui. Então, no Tribunal de Contas do município, nós inauguramos, e esse é o primeiro exemplo, o primeiro instrumento, as mesas técnicas no Tribunal de Contas do município, que vai permitir, e que já permite, né, uma maior transparência, uma maior celeridade aos procedimentos licitatórios, nos temas de maior relevância aqui para o município de São Paulo, cujo Tribunal de Contas do município são 2 no país, né, São Paulo e Rio de Janeiro, das 33 cortes de contas, e apesar de ser um tribunal de contas de município, ele é o 3º maior tribunal do país em termos de gestão orçamentária. Nós
O tribunal só está atrás do Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas, e aí Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e vem o Tribunal de Contas do município. No que vem, a gestão da cidade gira em torno de 107 bilhões e 500 milhões de reais. Então, para a gente ter uma noção, o tribunal aqui só inicia uma fiscalização de forma automática para contratos acima de 100 milhões de reais. Os contratos abaixo desse valor só tem a fiscalização iniciada por uma representação, algum tipo de denúncia ou algum tipo de auditoria programada, mas não é esse o caso. Nós estamos falando aqui das mesas técnicas. Mesas técnicas, e aí ressaltar isso também. Esse instrumento de, como diz o painel, solução consensuada de conflitos, ele é criado por uma resolução, ou seja, uma norma infralegal. O tribunal, para dar maior celeridade aos processos, edita uma resolução, e essa resolução permite um maior diálogo institucional, apesar de ser controle externo, se aproxima da administração pública municipal, se aproxima da prefeitura e, mais do que isso, das suas secretarias e dos órgãos que editam as licitações, enfim, e mais do que isso também se aproxima do segundo e do terceiro setor. Essas mesas técnicas têm permitido que se apresentem numa reunião no Tribunal de Contas pública, evidentemente, com toda a transparência possível, a prefeitura, as empresas que são contratadas pela prefeitura, os concessionários, os permissionários, assim por diante, e as entidades que representam esses setores de igual forma. Vamos ver se eu trouxe algum exemplo, eu tenho certeza que sim. Quer ver? Casos práticos. Então, a primeira mesa técnica, que é fruto da resolução, ela começou em 2020, teve corpo, né, tomou espaço no tribunal em 2020, que foi o pregão da Secretaria Municipal de Educação para aquisição de 465.500 tablets. Vocês lembram, isso é período da pandemia, em que as escolas não tinham mais as aulas presenciais, foram fechadas. A Prefeitura de São Paulo, na gestão do saudoso prefeito Bruno Covas, decidiu, então, comprar tablets e distribuir para os alunos da rede municipal de educação, 500 milhões de reais. O tribunal, antes dessa licitação terminar, chamou à mesa a prefeitura para ver como que o edital seria configurado e como que esses tablets também seriam distribuídos. Houve uma suspensão que foi rápida e a retomada foi também de igual forma rápida, e essa licitação, então, caminhou. Então, perceba, a mesa técnica permitiu que o tribunal atuasse de forma prévia e não posterior ao edital, contrato, a compra feita, ao gasto feito. E não só nesse sentido, como nós fizemos uma outra mesa técnica agora, em outubro de 23, sobre o mesmo assunto. Então, para fazer com que fique ainda mais claro que nós tivemos uma atuação, nosso Tribunal de Contas, uma atuação a priori e uma atuação concomitante. Se a gente está falando de uma solução consensual, o que era cultura antigamente, e eu falo antigamente, né, numa suspensão de licitação, e essa licitação demorava, às vezes, algum tempo maior do que o gestor gostaria para ser retomada, a retomada da licitação, e o tribunal só fosse fiscalizar ou analisar essa licitação depois dela terminar de sua execução, inclusive, agora nós estamos atuando de forma diferente, num momento diferente. Então, a priori e também concomitante, que é o exemplo ainda dos tablets, que em outubro de 23 nós realizamos uma nova mesa técnica para ver como que os tablets estavam sendo utilizados pelos alunos da nossa rede municipal. E a tentativa é que não haja, como está escrito aí, uma subutilização desses equipamentos. A correção foi tamanha que o tribunal auxiliou ao alertar a prefeitura que só dar os tablets para os alunos não era suficiente. Você tinha que
ter no tablet um chip, você tinha que ter no chip acesso à internet, você tinha que ter aos próprios professores algum tipo de instrução de como lecionar no EAD, no ensino à distância. Tudo isso foi papel do Tribunal de Contas do município. E daí eu queria entrar, se vocês, inclusive, me permitem, num comentário outro, que é, às vezes não era papel do tribunal agir dessa forma, mas o tribunal procurou, na política pública de educação, nesse caso, atingir a maior eficiência dessa política. Maior eficiência significa que dê certo, não interferir na gestão do prefeito, como ele quer governar a cidade, mas fazer com que aquela ideia que houve na gestão, ela se concretizasse da melhor forma possível. E mais, uma coisa que é não só no momento em que ela é lançada, mas ao longo da execução dessa política pública, que nós tenhamos a melhor e maior qualidade possível. Tudo isso levando em consideração, claro, que você tem gasto público e que o controle externo atua nesse sentido. Esse é um segundo caso prático que é super recente. Quem mora em São Paulo vai, não vou dizer vai se lembrar, porque ainda vive com notícias relatadas pela mídia na data de hoje, dia 30 de outubro. Em 8 de agosto desse ano, o Tribunal de Contas realiza uma mesa técnica, porque percebe que uma obra que foi fiscalizada pelo tribunal, ela tem atraso na sua entrega, tinham sido consumidos 80% dos recursos e tinha sido entregue 20% da obra, e estava bastante claro para o tribunal que essa obra não ia ser entregue no prazo e que ia consumir mais recursos do que aquele inicialmente contratado. É a obra de requalificação da Avenida Santo Amaro. E aí, mais uma vez, algo que não eu estou vendo o Nicola aqui me olhando de uma forma um pouco torta. Nosso alvo sempre é o TCU, sempre com excelência. É que os governos locais, e aqui na cidade de São Paulo, tem certa especificidade e a gente sente na pele, às vezes, reclamações que deveriam chegar na Câmara Municipal ou na ouvidoria da Prefeitura, chegam na ouvidoria do Tribunal de Contas. A obra da Santo Amaro tinha um problema que não era um problema do edital, que tinha sido liberado pelo tribunal, não era um problema contratual, que tem a sua fiscalização pelo tribunal. Você tinha um problema de execução, mas que, mais uma vez, se fosse pela cultura do passado, o tribunal só ia analisar depois da execução terminada, ou depois dos recursos consumidos, ou depois do termo aditivo assinado. O tribunal entrou em campo com a realização de uma mesa técnica e descobriu que o problema era 2 órgãos da prefeitura que não se conversavam. Olha que ponto chegou o tribunal como mediador de uma questão e que se baseia numa resolução para a realização de uma mesa técnica para resolver um problema e da melhor forma, de forma consensuada. SP Obras dizia, que é quem executa a obra, que precisava interditar 4 pistas da Avenida Santo Amaro, e a Companhia de Engenharia de Tráfego, a CET, dizia que não podia interditar 4 obras da Santo Amaro porque você não tinha fluxo do trânsito suficiente. Pois bem, como é que eu vou resolver isso? Qual é a função, qual é o papel, qual é o controle externo, qual é o papel do controle externo nesse caso? É mediar, é entender que tem, talvez não de forma tão clara, a competência para agir dessa forma, mas tem um instrumento, como é a mesa técnica, para chamar a CET, para chamar a SP Obras e dizer, olha, vocês têm que se entender, porque a obra não pode ficar parada, você tem um canteiro de obras consumindo recursos, você tem um problema no trânsito local e você tem um contrato sendo executado. E o tribunal está antevendo que vai ter prejuízo, vai se gastar mais do que se foi contratado, não vai se entregar a obra, vai ter prejuízo para o erário. Então, ao invés do tribunal atuar no final com um julgamento pela irregularidade,
obrigando a devolução de recursos pela empresa contratada, com prejuízo constatado, punindo o gestor, é muito melhor atuar antes, através de uma mesa técnica. É muito melhor resolver o problema, não só a questão burocrática e a questão relacionada ao erário, mas fundamentalmente a entrega para a população de uma obra contratada. Então, nós atuamos assim e essa obra foi retomada e a solução foi no meio do caminho. Se interditou um número maior de pistas, mas se deixou uma pista que é reversível a depender do horário do dia. Causa transtorno? Até está causando transtorno, mas ao mesmo tempo nós demos uma solução a um problema que talvez não tivesse sido criado, talvez não foi criado pelo tribunal, mas talvez ainda não tivesse sido instalado sob a perspectiva do controle externo. Nós nem deixamos isso se instalar. Então esse é o segundo exemplo. Eu estava falando com a Rita há pouco e nós falamos da concessão dos cemitérios. Isso eu não trouxe aqui, mas a concessão do cemitério, serviço que era bastante criticado pela população, era um serviço público, né, serviço funerário e cemiterial, era público, era estatal, foi concedido. Nessa concessão, o tribunal, à época, suspendeu esse edital, as alterações foram feitas. E aí, mais um ponto que eu quero destacar, para além da questão que nós estamos tratando aqui, que é o papel do controle externo como aquele que aprimora os editais. Então, vou trazer um outro exemplo aqui, já que não é bom explicar pelo exemplo, mas eu vou trazer outro exemplo aqui. Smart Sampa, a contratação das câmeras pela cidade de São Paulo. Você tinha no edital termos racistas, discriminatórios, que dizia que a câmera iria identificar o cidadão pela cor da pele. E daí por diante, o tribunal intervém e recomenda, na verdade essa foi uma determinação, determina a alteração do edital nesse e em tantos outros sentidos. Mas eu volto aos cemitérios. O tribunal, nessa visão de aprimoramento dos editais, determina a prefeitura, por exemplo, que na concessão haja o uso de tecnologia, por exemplo, no traslado do corpo, que a pessoa que tem, nesse momento dificílimo da vida, eu já passei por esse momento, tanto quando era público, quanto agora no privado concessionado, né? As pessoas ficam um pouco aéreas, atônitas, né? Você fica um pouco sem chão. Só que a prefeitura, já que é detentora, titular desse serviço agora concessionado, tem que prestar um bom serviço. O tribunal aprimora o edital e faz com que a pessoa que agora vá sepultar o seu parente, o seu familiar, tenha, no uso da tecnologia, o acompanhamento do traslado do corpo, de onde ele está saindo, para onde ele está indo. E daí por diante, né? Nesse sentido, então, o tribunal, mais uma vez, intervém para aprimorar o edital antes que o edital seja lançado, o contrato assinado e a execução desse contrato. Só que esse é o controle prévio. No concomitante, nós já emitimos 3 alertas às concessionárias da prestação de serviço funerário e cemiterial, porque nós já percebemos um certo descumprimento das cláusulas contratuais. Então, mais uma vez, ao invés de esperar esse contrato se encerrar daqui 20, 25 anos, nós vamos atuar já, e essa é uma forma de também solucionar, ao invés de deixar esse processo terminar, mais uma vez, um julgamento pela irregularidade, isso inclusive poder ser judicializado num determinado sentido, nós estamos atuando de forma concomitante. Esse é um dos casos. Então, aqui para falar da mesa técnica, eu comecei a falar, eu já falei 20 minutos, Flávio, quanto tempo? Não estou enrolando ninguém, tá? Estou trazendo assuntos, vou parar aqui. Então, no ano 2021 nós fizemos 26 mesas técnicas e 22, 14, e até agora nós já fizemos outras 15, e nós vamos continuar usando desse instrumento para poder solucionar esses conflitos
antes mesmo que eles nasçam. E aí eu vou tratar rapidamente do termo de ajustamento de gestão, que também é uma resolução aprovada pelo tribunal com amparo legal. Depois eu vou deixar os slides com vocês. O que nos amparou, nos dá suporte para a criação dessa resolução do termo de ajustamento de gestão, que falar em TAG se lembra muito dos TACs, né? Junto ao Ministério Público. No Tribunal de Contas, no controle externo, os TAGs, esses termos de ajustamento de gestão, têm essa visão, é um instrumento de composição entre os partícipes, tendo por objetivo o estabelecimento de medidas e prazos de regularização voluntárias de atos e de procedimentos, e assim por diante. Eu trouxe os artigos do TAG, mas vou tratar do exemplo que é o que nos interessa, o que me interessa falar agora. É o caso da Sabesp, né? Sabesp que tem, já foi enviada, se não me engano, já foi enviada à Assembleia Legislativa a possibilidade do governo do Estado de São Paulo diminuir sua participação acionária, sair do controle dessa empresa de economia mista que é a Sabesp, vender ações na Bolsa, e isso também se reflete no município de São Paulo. O município de São Paulo é detentor hoje ou é responsável hoje por 40% do faturamento da Sabesp. O prefeito de São Paulo assinou um ato administrativo em que ele adere a uma unidade regional, né, da Companhia de Saneamento, as URAIS, e o Tribunal de Contas vai, então, atuar já a partir deste momento, a partir do ato administrativo. Vai promover uma mesa técnica, chamando a Sabesp, o próprio Tribunal de Contas do Estado, a Assembleia Legislativa, a Câmara Municipal, o governo do Estado e a Prefeitura, para que a gente possa entender qual é o resultado dessa possível privatização. Não só isso, não só o ato de adesão à URAI, mas também um termo de ajustamento de gestão, depois de ter passado pela Câmara Municipal e a Câmara Municipal ter decidido se vai criar um departamento de águas e esgoto, se vai criar uma autoridade de saneamento na cidade, mas para fazer um termo de ajustamento de gestão, para ver quais são as obrigações da Sabesp, se assim for decidido pela Câmara, ou dessa desse novo departamento ou dessa nova empresa de águas da cidade em relação ao município de São Paulo, que tem possibilita, talvez seja o maior cliente, talvez não, em efetivo o maior cliente da Sabesp, para que a cidade de São Paulo veja revertida em seu benefício aquilo que ela proporciona a essa empresa pública. Então, nós vamos também propor, depois dessa mesa técnica, a assinatura de um termo de ajustamento de gestão. Parei de falar, muito obrigado, acho que esses são os dois instrumentos, tem outros que estão no nosso horizonte, mas são dois instrumentos que buscam, então, uma solução consensual, desburocratizada e, em muitos casos, a atuação prévia, preventiva do Tribunal de Contas do município, ao invés de atuar a posteriori. Espero não tê-los cansado nesses meus quase 30 minutos de fala. Estava nervoso aqui, viu? Vocês viram, né? Não nervoso pareceu. Você aqui. conseguiu atuar muito bem, então, porque não pareceu. A mesa de peso e público de peso é difícil falar. Muito obrigado, Flávio. Muito tranquilo. Inclusive, é interessante que depois da Lindb, também com iniciativas como essa, há uma mudança muito significativa, eu acho, que no ambiente da administração pública. Para quem advoga, para servidores e matéria de improbidade, matéria de processo disciplinar, era inquestionável o clima de muita apreensão para os gestores que tomam decisão, né? Tem que ter coragem, o porvir é sempre uma incógnita, não é? Então, depois que as coisas passam, ficam fáceis da gente falar, olha, era melhor se tivesse sido assim, era mais eficiente, mais econômico, não é? E sempre causou muito receio em servidores de tomar decisões, né? Especialmente quando ordenadores de despesa. E quando você vê um órgão de controle externo disponível para escuta, promovendo o encontro,
buscando muito mais a solução do que propriamente a sanção, realmente causa uma tranquilidade muito maior. Eu acho que aí sim nós temos chance de ter mais eficiência no serviço público, porque teremos servidores destemidos. Mas, enfim, vamos agora para a doutora Trícia Navarro Xavier Cabral, é juíza auxiliar da Presidência do Supremo Tribunal Federal. Seja muito bem-vinda, FIES. Muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço, muito boa tarde a todos e a todos. Quero inicialmente cumprimentar a todos aqui presentes, os meus colegas aqui de mesa, doutor Flávio, doutor Nicola, doutor Eduardo, que fez uma belíssima apresentação, mas não sem antes agradecer à professora Rita Nolasco, que além de ser uma excelente profissional, uma procuradora que assim, sempre esteve à frente da AGU, fazendo projetos incríveis, com cursos realmente que vem se destacando no cenário nacional em termos de eventos acadêmicos. Então, agradeço imensamente a oportunidade de estar participando desse evento, Rita. Bem, o tema aqui foi a consensualidade no poder público, né, e num viés mais do Tribunal de Contas. Por óbvio, eu não vou entrar em questões relacionadas ao Tribunal de Contas. Mas eu vou trazer a questão da consensualidade a partir de uma perspectiva do Poder Judiciário, mas também de uma perspectiva com um pouco mais de interesse público, porque agora eu estou no âmbito do Supremo Tribunal Federal, justamente no núcleo de conciliação e de mediação e de cooperação judiciária. Então, isso é relativamente novo para a academia, esse é um tema relativamente novo, eu acho que para todos os profissionais do direito, né, ver a conciliação acontecendo no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Então, foi esse desafio que a professora Rita me trouxe aqui para falar para vocês. E dentro desse tema de consensualidade e poder público, eu não estive aqui pela manhã, mas eu peguei o painel muito bom sobre dispute boards, e eu vou, de repente, dar um passinho atrás para falar sobre questões, talvez assim, um pouco mais abrangentes sobre a consensualidade. E aí eu vou partir de 3 perspectivas. Primeiro, a questão da evolução legislativa, que nós tivemos uma evolução legislativa extremamente ampla, extremamente significativa, uma evolução legislativa que é recente, perto das potencialidades que ela tem e dos efeitos que já tem feito hoje no nosso ordenamento. Vou falar um pouco também da perspectiva processual, porque eu, como processualista, não fujo, né, a raia, e aí eu vou tentar abordar um pouco no aspecto do processo, e, por fim, tratar da conciliação e da mediação e da cooperação no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Bem, quando a gente fala de evolução da consensualidade no Brasil, e a gente pensa, né, em marcos normativos muito recentes, como a Lei de Mediação, como a Resolução 125, como o próprio CPC, como outros atos normativos dos entes da administração pública, a gente às vezes, muitas vezes não sabe que a nossa Constituição, nossa primeira Constituição de 1824, já estabelecia no artigo 161 que para entrar com um processo judicial, necessariamente as partes precisariam passar por uma reconciliação. Ou seja, era uma condição de procedibilidade a judicialização, você ter passado por um espaço de diálogo com quem você pretendia, né, demandar. E a partir daí, e já vindo, né, não vou cansar os senhores, porque de lá para cá nós tivemos movimentos cíclicos em relação à consensualidade no Brasil. Em alguns momentos a consensualidade foi colocada em algumas leis, outros momentos ela foi retirada, mas o fato é que, para o que nós temos, nossa situação atual, nós temos a nossa Constituição Federal, que já no seu preâmbulo estabelece que a sociedade ela tem que estar comprometida com a fraternidade, com a solidariedade e com a solução pacífica das controvérsias. Ou seja, essa é a primeira mensagem que a nossa Constituição passa para o nosso Estado democrático de direito. E, além disso, se a gente for estudar um pouco a Constituição, assim, mais detalhadamente, a gente vai encontrar inúmeros dispositivos que falam da consensualidade, que estimulam a consensualidade, sem prejuízo também de outros métodos adequados de resolução de conflitos. Ou seja, a gente pode falar que a nossa Constituição é uma Constituição que a gente chama assim, de multiportas, porque ela realmente não trata só do Poder Judiciário, não trata só da resolução do conflito no âmbito judicial, ela traz também outras potencialidades.
Nós tivemos muito importante nessa evolução a Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, porque foi um ato que ele trouxe para o Poder Judiciário a responsabilidade de difundir a consensualidade, foi um ato que pela primeira vez trouxe de forma normatizada a mediação, que antes nós só tínhamos aí em alguns projetos, né, no Brasil no âmbito privado e projeto piloto no âmbito do tribunal, e com isso houve depois, na sequência, a lei de mediação, que foi extremamente importante, que foi o marco legal da mediação em 2015, e veja, a resolução CNJ é de 2010, nesse período já estava em tratativas o Código de Processo Civil novo, né, que foi depois de 2015, e aí ele incorporou 100% a Política Nacional de Tratamento Adequado de Conflitos do CNJ. Junto com isso, em paralelo, no Legislativo, nós tivemos a Lei de Mediação, que foi o marco legal da mediação no Brasil. Nós tivemos o aperfeiçoamento da Lei de Arbitragem, que foi também em 2015. E, bem, só para citar alguns, porque a partir daí, todas as leis, se os senhores pararem para reparar, todas as importantes leis que foram criadas ou atualizadas, elas passaram a contemplar a consensualidade ou, de alguma forma, os métodos adequados de resolução de conflitos. E isso no âmbito civil, também no âmbito penal, porque a gente esquece muitas vezes que quando a gente fala de ação, acordo de não persecução penal, quando a gente fala de colaboração premiada, a gente está falando em consensualidade no âmbito penal. E isso tem que estar contemplado em toda essa ideia de justiça conciliativa pelo poder público. E quando a gente pega todos esses marcos normativos, a gente pode consolidar o que a gente chama de justiça multiportas. O que é isso? É uma ressignificação do nosso acesso à justiça, que antes era simplesmente entrar no Poder Judiciário, para contemplar diferentes métodos e diferentes ambientes de resolução de conflitos, cada qual tendo as suas especificidades e tendo que ser tratado de forma única. Então, quando a gente fala em métodos, a gente fala em negociação, a gente fala em conciliação, a gente fala em arbitragem, em mediação, a gente fala em dispute boards, que foi muito bem tratado aqui no painel anterior, a gente fala, enfim, de arbitragem e do processo judicial, que a gente não pode também tirar da justiça multiportas, porque quando a gente fala em métodos adequados de resolução de conflitos, a gente pensa muito na consensualidade, mas o nosso Poder Judiciário, a justiça estatal, ela também está inserida nesse contexto de múltiplas portas de resolução de conflitos sociais, que é o nosso Poder Judiciário. E quando a gente fala em ambientes, a gente fala no ambiente judicial, que é o mais conhecido, a gente fala no ambiente extrajudicial, que agora está tomando um pouco de corpo no nosso país, né, embora a sua evolução venha desde a década de 60 também. A gente fala da administração pública, que é um ambiente muito específico, e por isso os tratamentos são muito específicos, os princípios são muito específicos, e é um ambiente diferenciado dos demais e tão importante quanto. E a gente também fala do ambiente digital, que hoje a gente tem que inserir dentro de todas essas portas que nós temos de resolução de conflitos. Além disso, quando a gente fala de justiça multiportas, o que a gente tem que falar? De desjudicialização, que na verdade é tudo que a gente está falando aqui nesse congresso quando a gente fala de consensualidade. Porque embora hoje os ambientes sejam híbridos, veja, a própria justiça hoje é híbrida. Hoje a gente tem dentro de um processo judicial fases conciliativas que vão do primeiro grau de jurisdição ao Supremo. Sempre você pode ter uma oportunidade de resolver total ou parcialmente o conflito por meio da consensualidade. E o poder público, hoje, é o nosso maior litigante. Então, eu acho que interessa para todo mundo as formas consensuais de resolução de conflitos, especialmente as extrajudiciais. Aí você fala, bom, mas o que você entende por princípio da consensualidade, que é o que a gente hoje tem no Brasil? O princípio da consensualidade é a ampliação do diálogo em todas as esferas e com todos os atores do sistema de justiça. É a priorização da solução consensual sobre a solução adjudicada, que é o juiz impondo a sentença. É a maior cooperação entre os sujeitos processuais. Construção de soluções mais adequadas e mais satisfatórias para as partes, porque não adianta a gente ter uma imposição, uma sentença do juiz que depois a gente não vai conseguir executar, ou que as partes vão sair as duas, né, insatisfeitas. Então a gente tem que
primar pela solução que atenda as duas partes. Ela é aplicável na esfera pública e privada, e também a gente tem que pensar na ideia de flexibilização do procedimento, que a gente saiu de um modelo processual muito rígido, que não aceitava muitas combinações, e a gente veio hoje para um sistema que admite a maior flexibilização. E aí, entrando um pouquinho, e bem de forma rápida, nos reflexos processuais da consensualidade, a gente tem que ver que quando a gente fala do princípio da consensualidade, a gente tem outros subprincípios, a gente tem outras subdivisões, como, por exemplo, as convenções processuais. Quando a gente fala em negócio jurídico processual, a gente está falando em consensualidade, né, que está previsto no CPC, no artigo 190, e em diversas outras legislações. Quando a gente fala em cooperação judiciária, a gente está falando em consensualidade, a gente está falando de entes públicos ou privados que se sentam para fazer um ajuste. E a gente pode ter modelos híbridos, modelos em que você faz um acordo de direito material, que é o que a gente já conhece, você faz um acordo de direito processual, que são as convenções processuais, e você faz atos de cooperação judiciária. Tudo isso, muitas vezes, em um único instrumento. Então, vejam como hoje essas técnicas estão flexíveis e estão acessíveis a todos os entes públicos e privados, trazendo novas possibilidades de arranjos interinstitucionais. Bom, e o STF, onde é que entra, né, nessa história? Quando a gente fala de acordo, quando a gente fala de cooperação judiciária, quando a gente fala de mediação e conciliação, a gente sempre pensa no primeiro grau de jurisdição, o juiz fazendo, o sejusc. E a gente muitas vezes não conhece que, no âmbito dos tribunais de justiça, a gente tem os sejuscs, a gente tem os centros de solução consensual de conflitos, e também no âmbito dos tribunais superiores. Então, a gente tem no STJ um centro de mediação e conciliação, houve uma alteração do regimento interno, criando esse centro, eles fazem acordos muito importantes, mediações muito importantes, e o Supremo Tribunal Federal, em 2020, criou o que a gente chama hoje de CESAL, que é o Centro de Solução Adequada de Conflitos. E esse centro, ele tem atuado na consensualidade na jurisdição constitucional, o que é relativamente novo, né, no Brasil, e eu sinceramente, desconheço outra corte constitucional que faça acordo, mas talvez seja só um desconhecimento meu, porque eu desconheço outra corte constitucional que realmente atue na consensualidade como o Supremo Tribunal Federal aqui tem feito. E ele tem feito por meio da conciliação, por meio da mediação e por meio da cooperação judiciária. Então, por exemplo, eles fazem cooperação com a DPU, porque lá ele recebe muitas cartas de presos e essas cartas precisam de tratamento. Então, tem acordo de cooperação com a Defensoria Pública da União. Ele faz acordos para tratamento de precedentes junto com o STJ, dentre outras possibilidades. Semana passada, eu participei de uma audiência de conciliação, que eu acho que talvez vocês tenham visto alguma coisa na mídia, que foi relativa ao concurso para policiais do DF. Eu não sei se vocês acompanharam, porque o edital de concurso tinha uma limitação de 10% de participação das mulheres. E aí foi feita, e isso tem no âmbito do Supremo Tribunal Federal 10 ações diretas de inconstitucionalidade, tratando do mesmo tema, de concursos no Brasil inteiro, que fizeram essa limitação, às vezes de 10%, às vezes de 8% de participação feminina. E dentro desse acordo, o que foi feito? Não só tiraram a limitação de 10%, como colocaram que deveria ter o mínimo de 10% nesses concursos, ou seja, inverteram completamente a lógica. E sem prejuízo do julgamento da inconstitucionalidade, que ainda vai acontecer, o relator ainda vai se pronunciar em relação ao mérito. Então vejam que... E por que isso aconteceu? Né? Vocês podem perguntar, mas por que houve um acordo incidental se o mérito ainda vai ser julgado? Bom, primeiro, porque as partes não podiam dispor sobre o mérito. Segundo, porque precisava destravar esse concurso. O DF precisava destravar esse concurso, que estava suspenso por meio de uma medida cautelar que estava justamente questionando essa irregularidade.
Nós tivemos a questão da gestão compartilhada de Fernando de Noronha, eu não sei se isso também foi uma coisa que ficou muito na mídia, né? Então, a União e Pernambuco lutavam para ver quem ficava com a gestão de Fernando de Noronha, e foi feita uma gestão hoje compartilhada de Fernando de Noronha, então veja a importância desse tipo de conflito e desse tipo de solução, que só aconteceu porque foi consensuada, porque se um ministro tivesse que decidir, se o plenário tivesse que decidir, dificilmente ia conseguir uma solução que fosse bom para todas as partes. Bem, e o Tribunal de Contas, não deixei vocês de fora, porque eu sou fã do Tribunal de Contas, tá? Já começo falando isso, e eu não deixei vocês de fora pelo seguinte, eu fui também juiz auxiliar do Conselho Nacional de Justiça, até a minha colega Helena está aqui, ela hoje é do CNJ, e eu tive assim, uma parceria, né, Nicola, muito especial com o Tribunal de Contas. Lá a gente tinha um programa chamado Programa de Strava, que foi um programa que foi colocado aqui de grandes obras, das obras no Brasil paralisadas. Na época, eu lembro que a doutora ali falou que hoje são 8.000, mas na época eram 10.000 obras paralisadas, né? O TCU tinha feito um estudo sobre isso, e esse realmente era um problemão. E eu me lembro muito que a gente colocou como projeto piloto, né, os atores envolvidos, o TRF1, que é um tribunal que você olha, é gigante, ele está praticamente pronto, mas há anos ele não funciona. Então, esse foi um case que a gente estava trabalhando lá no CNJ, e foi muito interessante observar que a participação do TCU foi o tempo todo de auxílio. Foi o tempo todo de falar para o tribunal, eu vou te ajudar a fazer a coisa certa, da forma certa, não se preocupe. Não foi, Nicola? O tempo todo, muitas reuniões técnicas com muitas áreas do TCU, sempre no auxílio ao administrador público, porque, imagina, se o administrador público tem medo de TCU, você imagina presidente do Tribunal de Justiça, morre, né? Então, realmente, eu me lembro muito dessa parceria. E um caso envolvendo acordo com o TCU, que eu tive também no Conselho Nacional de Justiça, foi relativo a uma obra, era o Fórum de Imperatriz do Maranhão, que era um fórum que estava é uma obra que estava paralisada há muitos anos, era uma obra muito grande, que já tinha gasto muito dinheiro, e ela já tinha aparecido até no Fantástico, sabe, cadê o dinheiro que estava aqui, aquele ratinho, já tinha aparecido, tinha 2 procedimentos administrativos no CNJ a respeito dessa obra. E aí, eu lendo o processo, eram mais de 5.000 páginas do processo, e muito antigo também no CNJ, eu percebi que o maior, um dos obstáculos, pelo menos, daquela obra, era justamente o medo do TCU. Por quê? Como que o Tribunal de Justiça ia assumir uma obra que tinha ido para uma empresa e ia assumir, e se o TCU não aceitasse, se o TCU não aprovasse, como é que ia ficar? Bom, eu chamei o TCU, fiz um convite ao Tribunal de Contas lá do Maranhão, e, para minha surpresa, veio um conselheiro. Eu achei que eles fossem enviar alguma pessoa técnica, mas veio o conselheiro. E teve conciliação, o Tribunal de Contas deu todo o suporte, também toda a segurança que ele precisava para assumir de novo aquela obra. E não só isso, o Tribunal de Contas levou aquela conciliação, aquela retomada de obra, se comprometeu, né, a levar para uma sessão plenária do Tribunal de Contas, para justamente dar ainda mais segurança àquela solução feita por todos. Então, por isso que eu falo, as minhas experiências com o Tribunal de Contas, de um modo geral, são magníficas, e por isso que eu não podia terminar aqui minha fala sem fazer um agradecimento e também um elogio especial a todos vocês. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado, doutora Trícia. Ótimo também saber que o Supremo está avançando nessa pauta. Os jurisdicionados agradecem. E agora eu passo a palavra para o doutor Nicola Espinheira, que é secretário de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos do TCU. Fique à vontade nos seus 20 minutos. Obrigado, doutor Flávio. Primeiro, presidente, eu olhei torto que eu estava empenado por causa do avião, viu? Só para ficar claro, tá?
Mas brincadeiras à parte, eu agradeço muito aí a doutora Rita Nolasco pela gentileza do convite, a Fiesp também, em nome da doutora Lília, que está nos recebendo aqui. Para mim é uma alegria falar aqui sobre um tema que já antecipo, para mim é uma cachaça, viu, presidente? Então, peço ao doutor Flávio que se eu falar muito, por favor, me controle aí, tá? Me regule, senão eu estiver aqui até amanhã, tá? Mas eu vinha no avião pensando, assim, tem 10 meses que a secretaria foi criada, e eu diria que são 10 meses com muita emoção. O aprendizado nesses 10 meses tem sido muito intenso. Nós temos hoje, talvez, aí uns 15 processos em andamento, com 200 bilhões em discussão, em regra de infraestrutura, são processos, 14 dos 15 são da área de infraestrutura, eu vou comentar um pouco à frente, mas o presidente, o ministro Bruno, ele fala muito de um contraponto entre legalidade e eficiência, né, que estão lá no 37 da Constituição. E eu confesso que meu lado engenheiro olha muito para eficiência, meu lado advogado e auditor olha muito para legalidade. Às vezes eu vivo uma miríade de sentimentos ali, né? Será que faz sentido isso? É uma bipolaridade, exatamente, doutora Trícia. Mas, de fato, assim, em obra, eu sempre tive um foco muito grande na eficiência. E depois que eu comecei a enveredar, mesmo em obra, quando eu era do DENIT, eu fui servidor do DENIT, tinha um foco muito grande na eficiência. Como é que a gente faz? Eu lembro de um caso simples, mas emblemático. Tinha um buraco numa curva e estava tendo acidente, mas não tinha contrato no trecho. Quando eu soube disso, eu disse, temos que tapar o buraco, ainda não sei como. Mas eu não estava pensando naquele momento quais são as amarras legais para eu tapar o buraco. A meta era, eu tenho que tapar o buraco hoje, senão vai morrer gente. Ou seja, eu estava focado na eficiência. Agora, como é que eu dou contorno para estruturar essa operação de modo que, logicamente, respeite a legalidade? Mas minha preocupação inicial não era qual é a lei, qual é a norma, não, tenho que tapar o buraco, essa era a meta, né? Essa era a missão, digamos assim. Mas muitas vezes a gente acaba não focando tanto na eficiência, ou até a gente acaba focando na vírgula da legalidade, sendo extremamente ineficiente e achando que está tudo bem. Então, acho que essa é uma reflexão que eu queria iniciar. Não sei se tem um passador aqui que eu estou com a apresentação ali. Então, o contraponto é esse, né? Cumprir a vírgula da legalidade e ser extremamente ineficiente. Não está tudo bem. Às vezes a gente tem a impressão que está tudo bem, mas não está tudo bem, né? E aí eu confesso também uma outra angústia, né? Que controle nós fazemos, que controle esperam que a gente faça, né? E eu lembro que, talvez há mais de 10 anos atrás, os tribunais, TCU, por exemplo, era muito fechado, né? Era um órgão bastante fechado, e tinha aquele foco muito na legalidade. E, naturalmente, a consequência disso era identificar esse cumprimento de lei e ter sanção. E aí gera, em alguma medida, uma resposta no âmbito do próprio legislativo, e aí eu falo TCU, mas leia-se também o sistema Tribunal de Contas, de modo geral, né? Vem a reflexão que a LINDB traz, que o doutor Flávio comentou aqui, buscando dar uma estrutura decisória mais serena ali, né? Uma análise consequencialista, enfim. Mas vejam, se o tribunal hoje age sancionando, cumprindo o que a 8443, a lei orgânica, enfim, fala lá, né? Identificada infração à norma legal, a aplicação da sanção. O tribunal é criticado. O tribunal tem que ser muito mais pedagógico, parceiro e tal. E aí o tribunal, ao longo dos últimos 10 anos, vem se abrindo ao diálogo, nos mais variados ambientes. E eu acho que essa abertura maior ao diálogo deu sustentação à criação da secretaria, que a gente vai falar na sequência. Mas vejam, o professor André Rosílio, que eu admiro tanto aqui da FGV, escreveu um artigo, diálogo com o tribunal seria um cavalo de Troia, né? Tipo, o tribunal ele está conversando com você, mas na verdade ele quer, né? Tem uma armadilha aí, né? E eu falo de coração, o professor André eu respeito muito, converso muito com ele, provoco várias reflexões. E aí a gente foi para a criação da Secretaria de Solução Consensual, e aí eu fui pesquisar o que havia de consensualismo na administração e achei um artigo de um outro amigo também da FGV, do professor Eduardo Jordão, que diz lá, não há consensualismo com controle, porque ele sempre está com o tacape na mão para acertar você. Então eu falei, caramba, se a gente sanciona está errado, se a gente dialoga é cavalo de Troia, e se a gente quer fazer consensualismo, não tem como, porque a gente sempre tem um tacape da sanção na mão. E aí a última reflexão, para entrar aí de fato no que eu queria dizer. Em que medida
essa foi uma provocação que eu vi, a minha ideia é avançar aqui nesse ponto. Em que medida o tribunal, os tribunais, presidente, né, compartilho aí, estão criando soluções para um problema que o tribunal criou, que eles mesmos criaram. Ou seja, a gente está fazendo consensualismo, ou está fazendo tag, ou mesa técnica, ou solução de solicitação de solução consensual. A gente está inventando uma arte, digamos assim, para remediar um problema que nós inventamos, que nós criamos, né? E aí eu queria deixar essa reflexão, eu não pretendo responder agora, né, com a minha opinião, eu vou percorrer aqui a apresentação, mas tendo como pano de fundo esse enfrentamento desse ponto, né? Internamente, o TCU vem passando por um processo de mudança, até mesmo de forma de se autoavaliar. O tribunal não está mais buscando medir o time, avaliação de desempenho, por quantidade de processos instruídos, quantidade de processos julgados. A gente tem uma tradição de medir meio. A gente está tentando medir resultado. Então, o quanto o tribunal agrega de valor, o quanto a gente está contribuindo com o aprimoramento da administração para que haja redução da evasão escolar, por exemplo. Então, a gente está buscando tentar mudar, inclusive, a mensuração interna da nossa atuação, né? E aí um paradigma do meu quase xará, ser temido versus ser amado, né? Como é que a gente pretende ser visto? E aí vejam que o consensualismo e uma atuação mais dialógica, ela vem, inclusive, das relações familiares. Até pouco tempo atrás, meu pai tem 70 anos, ele me disse que ele já tomou bolo na escola por ter errado a resposta do professor, quando ele era criança, né? Hoje em dia, não só o professor, mas nem mesmo os pais, nós temos regramento para isso, a questão da lei da palmada, o que é que pode, o que é que não pode. Mas esse paradigma também permeia a cabeça dos decisores, dos gestores de um modo geral, né? E aí o desafio, né? Eu costumo dizer que há um certo pacto da mediocridade entre os atores públicos e privados. Por quê? Porque às vezes é um deixa que eu deixo. O edital tem problema, o particular alerta que tem problema, mas o gestor ele quer obedecer o calendário eleitoral, o calendário orçamentário, e ele desrespeita, às vezes, o calendário técnico, mesmo quando o particular alerta. Às vezes o particular tem medo de alertar, porque ele tem outros 10 contratos com aquele órgão, e ele não quer atrapalhar a estratégia de contratação do órgão. E se ele impugnar, vai ficar para o ano que vem, e o gestor vai ficar zangado, e ele tem 10 contratos sendo gerenciados pelo aquele mesmo gestor. Então, e aí eu estou dando uma das dimensões, tem várias outras, a fiscalização que não fiscaliza e que não aperta eventualmente um descumpridor quanto mais dos contratos, fazendo com que ele possa ser quanto mais descumpridor de outros tantos contratos. Eu acho que a nova lei de licitações até endereça bem isso, tendo aquela questão das avaliações, enfim. Mas vejam, existe um limite tênue, mas, na minha visão, existe um certo pacto da mediocridade entre o público e o privado, em que muitas vezes é um jogo de faz de contas, e as coisas não acontecem e continuam sem acontecer. Isso culminou com uma série de problemas, eu comentei aqui já da missão do tribunal de contribuir com o aprimoramento, isso culminou com uma série de problemas, acabou provocando uma série de problemas em que a gente vive hoje na área de infraestrutura, um show de horrores, tanto nas obras paralisadas, que a doutora Trícia bem comentou, quanto na própria execução de contratos de concessão, que muitos simplesmente não entregam o que prometeram. Era para triplicar ou quadriplicar uma rodovia em termos de faixas, que, em primeiro lugar, passa uma charrete por semana, tem rodovia que não tem tráfego para duplicar e o contrato prevê duplicar. Segundo ponto, não tem 1 quilômetro duplicado em rodovia que era para estar 100% duplicada. Então, a gente vive um show de horrores na execução desses contratos. Mais uma vez, falando do slide anterior, um certo pacto da mediocridade. A gente não consegue fazer a entrega dos serviços públicos. E aí, se a gente for comparar obra com concessão, e eu falo isso porque, como eu disse, os processos majoritariamente são de infraestrutura, os contratos de concessão, por natureza, eles são incompletos, de longo prazo, complexos, né? E vejam, o contrato de obra, e aí pegando o gancho desse paralelo, eles estão se tornando de longo prazo, porque a gente não consegue acabar uma ferrovia em menos de 10 anos, um contrato que era para acabar em 2. Ou até uma creche, que era para terminar em 1 ano, 2, e está paralisada lá durante 5, 10 anos. Eles são incompletos, mas incompletos por incompetência, porque a gente tem engenharia para na década de 70 fazer a ponte Rio-Niterói, e hoje a gente não consegue entregar uma creche, que são 4 paredes e um telhado. Na década de 70 a gente fez a ponte, hoje a gente não consegue fazer uma creche. Tem mais de 1.000 paralisadas na área de educação, esse relatório atual. Então vejam, como é que o órgão de controle, qual é o controle que nós queremos e como é que nós vamos atuar? Nós temos uma série de temas que o tribunal trata que tem alto volume de processo. Área de pessoal, milhares de processos, milhares mesmo. Área de representações e denúncias, presidente, temos recebido uma quantidade impressionante. E aí a gente tem usado TI para conseguir dar tratamento mais estratégico a isso. O tribunal tem, para vocês terem uma ideia, hoje algo em torno de 300 a 400 cargos vagos. Como é que a gente trabalha com esse alto volume de processo,
mas atua no que é mais contemporâneo, que transforma, que ajuda a melhorar, a reduzir a fila do SUS, que ajuda a transformar a realidade de quem está vivendo hoje. E esse foi, talvez, um dos principais aspectos que acabou motivando a reflexão do presidente, do ministro Bruno Dantas, para criar a secretaria. Como o tribunal pode contribuir, que em alguma medida, a doutora Trícia comentou, a gente vinha buscando soluções consensuais, não de modo tão estruturado como acabou sendo feito com a secretaria. Mas a ideia é trabalhar de modo tempestivo, de modo colaborativo, enfim, então essa é a ideia. E vejam, quando a gente fala em prazo, e já antecipo que o prazo que nós temos na solução consensual do TCU é de 90 dias, um prazo extremamente desafiador, a ideia é que a gente possa contribuir com a solução de problemas complexos em prazo curto. Mas, logicamente, para isso tem que haver uma certa maturidade sobre o problema. Não adianta chegar com uma questão pouco amadurecida, que certamente não vai ter solução. Mas o contraponto é, nós vivemos no país do litígio. E isso aqui não é culpa do Supremo. Isso aqui é culpa de todo um processo decisório e que muitas vezes entulha o judiciário com processos de baixíssima relevância. Meu vizinho está processando o condomínio porque o portão fechou no carro dele. E aí o que acontece com isso? Entulha o judiciário, que não é o tipo de processo que deveria estar no judiciário. Mas aí vai lá, o portão fechou no carro. A nossa incapacidade de resolver problemas faz com que a gente leve tudo para o judiciário e a gente reclama depois, mas demorou. Mas demorou, a culpa é parcialmente nossa, enquanto sociedade, porque a gente demanda o portão que bateu no carro, a gente não consegue resolver o portão que bateu no carro. Se não for alguém decidindo para nós. Alguém tem que decidir no meu lugar. Eu não consigo resolver, né? E a reflexão da criação, então, da secretaria vem. Se as relações familiares têm ido para uma relação mais dialógica, se o setor privado tem caminhado para isso, para ir, né? Em que medida os órgãos públicos também não têm que fazer isso? A nossa secretaria, eu vou focar hoje, ela trabalha nesses 4 eixos, eu vou focar hoje no tema de solução consensual, e vou falar um pouco aqui da nossa norma. A gente tinha preocupação de ser também invadido por milhares de processos, porque esse processo, diferente do tradicional do tribunal, em que o tribunal se movimenta para fiscalizar, esse processo há uma requisição do gestor para que a gente se movimente. Então a gente colocou alguns filtros de entrada. A ideia foi, olha, primeiro, autoridade legitimada para requerer. Tem lá, o regimento interno estabelece aqueles que podem fazer consulta, que são autoridades, né, máximas dos órgãos, presidente do Tribunal Superior, presidente da República, ministro de Estado, e a gente incluiu, pensando no protagonismo que as agências reguladoras têm desenvolvido, a gente incluiu as agências também como legitimados para requerer, o dirigente máximo da agência, né? Mas, para que seja admitido, ele tem que trazer os 3 pilares básicos que o tribunal adota para se movimentar: materialidade, risco e relevância. Se não tiver materialidade, risco e relevância, o tribunal não planeja se movimentar. Então o tribunal está dizendo, gestor, você tem liberdade para requerer, mas dentro dos critérios que justificam a minha movimentação. Tem que ser materialidade, tem que ter materialidade, risco e relevância, né? Além disso, sobre admissibilidade, por favor. Da materialidade, o que significa isso exatamente? Materialidade e risco. Materialidade é o valor envolvido na controvérsia, é o valor do contrato, né? Enfim, se é algo contratual, enfim. Para vocês terem uma ideia, como eu falei, nós temos 15 processos em andamento, algo em torno de 200 bilhões em discussão. Então, não há dúvida em nenhum dos processos que há materialidade. Todos eles são de, pelo menos, milhões, alguns de bilhões de reais. A ideia, doutor Flávio, é que, se a gente pegar o parâmetro das nossas representações, às vezes chega uma representação para discutir algo muito pontual, a aquisição de uma cadeira de dentista do município tal. E a gente atua. Tem recurso federal, a gente atua. Mas a ideia é, o tribunal está sendo demandado, aí tem base nesse caso, de uma licitação em andamento. Então, o tribunal não deixa de atuar. Mas, no caso de solução consensual, a ideia é, vamos começar, a gente está estruturando a secretaria, vamos começar dentro de uma estratégia que a gente não seja invadido por uma série de processos, né? E que a gente consiga crescer de modo sustentável. Essa foi a ideia. Então, na admissibilidade, a gente pede também um aspecto interessante. Olha, é importante ter a análise técnica e jurídica, pareceres técnicos e jurídicos do órgão que está requisitando, para que o órgão possa dizer qual é a controvérsia, quais são os aspectos técnicos e jurídicos que envolvem a controvérsia, né? E aí também uma preocupação, não vai chegar uma pergunta solta, pouco amadurecida, num papel de pão, digamos assim, pouco refletida, porque há o requisito de ter pareceres técnicos e jurídicos. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Você tem que ter um processo administrativo estudando o assunto, amadurecendo o assunto, e vejam, já haveria jurisdição para o tribunal fazer um tipo de processo, o presidente chama de acompanhamento, que o tribunal costuma fazer,
nesses problemas de alta relevância, de alta materialidade, de alto risco e complexidade. Nós já tínhamos um processo de trabalho chamado de acompanhamento para acompanhar o ambiente de discussão de modo mais concomitante, mais próximo da tomada de decisão, e nós temos vários acompanhamentos já realizados. Então, havendo um processo administrativo, poderia haver um acompanhamento, como requisito de ingresso parecer técnico e jurídico, haverá fatalmente um processo administrativo, já poderia haver, então, um acompanhamento. Sendo admitido, então, a gente chegando a esses elementos, nós... Mais uma dúvida, Por se favor, me permite, claro. aproveitando. É preciso, então, ter uma controvérsia instaurada no Tribunal de Contas da União para que se possa pleitear isso? Não. Ah, A controvérsia não é necessariamente com o tribunal. não, no tribunal. Não. A demanda do gestor pode ser de algo que ele está ou Que em ainda não controvérsia, chegou no Tribunal de Contas. que não chegou, que já chegou. Um outro corte que a gente colocou, doutor Flávio, se o TCU já jogou no mérito, a gente não vai propor admitir. Vejam, dois pontos interessantes aí. A gente não queria ser instância recursal de acórdãos de mérito do TCU. Já existe uma unidade específica para isso. E a gente também não queria ser unidade recursal de decisões ordinárias da administração pública. Por isso, a gente colocou quem tem legitimidade para requerer é o gestor, e não a empresa. O receio da gente era, cada vez que o gestor puxar a orelha da empresa por algum motivo contratual, a empresa vai requerer um processo de solução consensual. E não adianta um requerer sem o outro querer, porque um dos princípios é que haja voluntariedade. Se a empresa fizer a requisição e o jurisdicionado não quiser, não vai ter solução consensual depois, não vai ter mesa para discutir a solução consensual, como o presidente comentou, não vai ter uma mesa técnica, que é bem parecido. Tem que ter voluntariedade, o tribunal não vai impor a composição da mesa. Se a empresa solicitasse e o gestor não quisesse participar, não haveria comissão de solução consensual. Então a ideia é, olha, o privado, o particular, ele pode pedir ao gestor que ele peça, ele pode requerer que o gestor requeira, esse é o conceito. Porque não faria sentido ele requerer diretamente e o gestor não concordar, porque não haveria mesa de todo modo. Então a ideia é, o particular ele pode requerer que o gestor faça a requisição. E aí a gente faz a análise de admissibilidade e encaminha para a presidência. Por que para a presidência? Porque a lógica do nosso processo, e tem modelos diferentes de funcionamento, e não tem um modelo certo ou errado, cada modelo tem vantagem e desvantagem. O próprio TCE do Mato Grosso, o colega Saulo está ali, a condução do processo acaba sendo feita pelo conselheiro relator, a condução da mesa técnica lá no TCE do Mato Grosso. No TCU, a gente pensou num modelo diferente. Se, por um lado, o conselheiro ele dá um peso na mesa, como a doutora Trícia falou, olha, eu procurei o tribunal, caramba, foi um conselheiro lá ajudar a descascar o abacaxi, né? Ajudar a resolver. Lógico que dá um peso institucional importante. A gente discutiu muito isso na elaboração da nossa norma e a gente resolveu, em contraponto a esse benefício, privilegiar um outro benefício que a gente pensou interessante para o nosso modelo de funcionamento, que era a segregação de funções. Então, a gente não... Quem negocia não homologa e quem homologa não negocia. O que a gente pensou foi, se a gente fizer uma proposta de um acordo que não for bom, a gente espera que o relator e que o plenário não aprovem. Tem um risco. Então, a gente pensou, olha, vamos fazer essa agregação de funções. Quem negocia não tem... Quem homologa não tem conhecimento do que está sendo negociado. Isso inspirado no CAD, funciona assim, os acordos de leniência e termo de cessação de conduta, e também no judiciário. Por isso, a gente não tem relator e quem faz análise de admissibilidade é o presidente. Esse foi mais ou menos o desenho do processo de trabalho que a gente montou. Mas volto a dizer, cada modelo tem um benefício de uma coisa, uma vantagem, uma desvantagem, como tudo na vida. E aí, sendo admitido pelo presidente, a gente monta uma comissão de solução consensual. E no voo agora, doutor Flávio, eu estava pensando, caramba, como é que eu explico para minha filha, né? Minha filha perguntou, papai, o que é essa tal dessa comissão que você tanto fala, né? E aí eu vinha no voo pensando como é que eu ia explicar para minha filha, e aí pensando em jogos que eu pudesse comparar. E aí eu lembrei, Silvio, diretor que trabalha com a gente lá no tema, coordena o tema, eu pensei, caramba, eu vou explicar para ela que é um escape room. A gente tranca a turma na sala, o setor público e o privado, dá 90 dias, com um grande abacaxi, doutora Trícia, na mão, e diz, resolvam que você sai da sala. Então, logicamente, nem sempre tem solução, presidente, mas a comissão ela é montada, ela tem 90 dias, e a analogia que eu faria, de fato, é o escape room, que a gente... Porque o objetivo ali, e o ministro Bruno tem dito muito isso, nosso time de auditores é muito treinado em achar problema. E o que o ministro encomendou na criação da secretaria foi, Nicola, a equipe tem que ter foco em solução. Lógico que a gente vai ter que analisar todos os riscos, avaliar, mas a gente vai mediar, exercer um papel de mediação, mas tem uma diferença importante da mediação, porque na mediação não importa tanto se o mediador concorda ou discorda da solução que as partes estão estabelecendo. Lá no nosso processo, importa.
Então, há um papel de mediação, de criação de um ambiente adequado para discussão, mas para que haja ali uma construção dialógica, mas também há a necessidade de apontar os riscos que naturalmente vão surgir na discussão. E por isso na comissão tem a participação não só da nossa equipe da SESEX Consenso, mas também da unidade temática. Nós temos processo do setor elétrico, que é altamente um setor árido, né? Aeroportos, ferrovias, rodovias, telecomunicações, além do auditor da SESEX Consenso coordenando o trabalho da equipe do Silvio, né, da diretoria que o Silvio é responsável, nós temos sempre um colega que vem da unidade temática, como acontecia, doutora Trícia, a gente sempre ia com a turma, né, a senhora comentou, com a turma da área especializada, para que a gente faça um trabalho a quatro mãos. Um exercendo um papel mais de mediação e o outro de apontamento de ponderações técnicas ali. Então, a comissão ela tem esse prazo de 90 dias, e a comissão, sempre que for contratual, tem a participação dos particulares. Esse é um ponto interessante, que na norma tem lá um poderá participar o particular. E aí eu já recebi um monte de puxão de orelha dos particulares. Ah, então quer dizer que é poderá. Pode ser que você não me convide, você se reúne com a administração, tem uma ideia brilhante que eu não concordo e depois quer me obrigar a cumprir. Eu falei, não é esse o conceito. Né? Das 15 comissões em andamento, 14 tratam de questões contratuais e o particular está participando. E se ele disser que vai embora, a gente arquiva o processo, porque não faz sentido a administração querer construir solução para um contrato que é bilateral sem a participação do particular. Então, as 14 comissões têm representantes do particular. Aí veja, doutor Flávio, o desafio de fazer... A culpa é minha, tá? A culpa é minha. O desafio de fazer uma norma em abstrato. Qual era o raciocínio da gente na produção da norma? E isso foi feito entre novembro e dezembro do ano passado. O presidente me convidou em novembro para assumir a secretaria, e aí foi o famoso se vira nos 30. A gente tinha 30 dias para produzir a norma em abstrato. E aí eu aproveitar para agradecer a turma da AGU, a doutora Kaline ajudou muito, a equipe do Saulo, lá do doutora Alessandra e Saulo, TCE do Mato Grosso. Nós fomos ouvir quem está fazendo algo parecido, a Câmara de Mediação da AGU, a equipe lá do Mato Grosso, o CAD, enfim. Naquele se vira nos 30, a gente procurou um ou outro parceiro ali que pudesse nos dar um caminho, né? Mas vejam, a ideia, então, depois que a comissão propõe a solução para o problema, é seguir o fluxo decisório respeitando a governança de cada um. Esse é um ponto importante. O tribunal não está usurpando a competência decisória do gestor. Antes do processo ser despachado internamente no tribunal, cada órgão, entidade e empresa privada que participou ali da discussão, eles vão ter que percorrer a sua governança decisória. Passa pela procuradoria, vai para a colegiada da agência, passa pela Conjur, vai para o ministro de Estado, passa pelo board da empresa. E aí sim você tem um ok de todos entendendo. O gestor entende que essa decisão é a decisão que deve ser tomada. O tribunal, além do papel de mediação, ele exerce um papel meio que de homologação da decisão que o gestor está buscando tomar. Esse é mais ou menos o contexto. Então, o tribunal não está decidindo algo que o gestor não decidiu. O gestor está decidindo naquela linha, e aí o tribunal vai se manifestar muito mais com esse papel de mediador e homologador do que com o papel de tomador da decisão no lugar do gestor. Se o gestor disser, eu não quero tomar essa decisão, arquive-se o processo. Não tem solução consensual. Então, a beleza do escape room, digamos assim, é que depende do coletivo, depende da nossa habilidade de produzir solução nesse ambiente dialógico, com representantes de todas as áreas. E eu tenho ficado muito impressionado, doutor Flávio, com a capacidade de produzir coisas boas e solução para problemas sérios. E eu brinco que até as ideias malucas são bem-vindas, porque elas vão ser naparadas. Dificilmente um coletivo dessa natureza, a agência reguladora, ministério, TCU, a empresa, vai concordar um com a ideia maluca do outro. Isso vai ser depurado, vai ser melhorado. Então eu brinco que até as ideias malucas são bem-vindas no contexto de ajudar a reduzir a simetria de informação, ajudar a entender melhor o que o outro está percebendo, a percepção de cada um surgir, para a partir daí a gente buscar ter a melhor decisão, a melhor solução. A gente já tem processos que deram certo e, por outro lado, tem processos que foram arquivados sem solução. A nossa expectativa não é de ser bala de prata e resolver todos os problemas da humanidade. Certamente não conseguiremos. Até porque não é somente nós, é coletivo, e basta um discordar para a gente não ter a solução consensual. Eu não sei se eu consigo um aditivo contratual aí para eu falar do julgado aqui, doutor Flávio, pode ser? Nossos dois primeiros julgados, eles são relativos ao setor elétrico. Em 2021, o Ministério de Minas e Energia tinha um cenário ali de apagão em poucos meses. Escassez hídrica severa. E aí o que é que o Ministério fez? Fez um procedimento simplificado para contratar a produção de energia, né, por meio de
outras fontes que não a hidrelétrica, porque não tinha água naquele momento para gerar. Esse contrato, geralmente, o particular tem 2, 3 anos de prazo. Nesse caso aí, ele tinha 6 meses para entregar, né? E aí o Ministério fez esse procedimento simplificado, no cenário do dia, fez a contratação de mais de 40 bilhões de geração de energia via termoelétrica. O pessoal do Ministério, na primeira reunião que eu tive, comentou, Nicola, se eu não tivesse contratado, não tinha chovido. E, de fato, foi o que aconteceu. Então, o Ministério tomou a decisão com o cenário do dia, um mês depois, como a gente diz na Bahia, tome-lhe chuva, né? E aí tome-lhe mais chuva ainda durante um período. E a gente teve uma mudança de cenário ao longo da execução contratual. Isso fez com que os reservatórios passassem a ter capacidade de geração e que um pouco mais à frente, quando alguns contratos já estavam começando a gerar, nós não precisássemos mais da energia contratada. Mas aí vamos lá. Eu vou falar de 2 casos aqui, um da KPS e um do BTG. As informações são públicas, tem acórdão já, e os nossos processos são sigilosos até o julgamento. Para vocês terem a noção, ali em 2021, o valor, né, o preço da energia no mercado de curto prazo estava quase R$ 600. O procedimento simplificado, como era meio que operação de guerra, contratou a 1.600. Você tinha que entregar energia em 6 meses, risco alto, enfim. Pandemia, guerra no meio do caminho, enfim, então. E hoje, deve estar aí na casa dos 70 e poucos, 80, mas chegou a bater R$ 55. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos pagando na conta de luz R$ 1.600 o megawatt-hora que está sendo gerado por essas usinas, respeitando os contratos, respeitando, em alguns casos, decisões judiciais, que deram o direito de gerar, sendo que isso está sendo discutido em alguns processos até administrativos e judiciais. Mas vejam, o consumidor está pagando, consumidor todos nós, pagando R$ 1.600 o megawatt-hora, sendo que no mercado de curto prazo caiu para 80. Chegou a bater 55, né? E aí o Ministério disse, TCU, eu tenho 17 contratos, mais ou menos, para suprimento de energia, com aqueles valores de 1.600, o cenário mudou, na realidade a gente não precisa mais dessa energia, mas a gente tem os contratos. E a gente tem contrato gerando, para vocês terem noção, o segundo caso que é do BTG, o BTG atrasou lá 30 ou 40 dias para entrar em operação e pagou R$ 250 milhões de multa por esse atraso. O BTG teve que fretar avião para trazer equipamentos que ficaram retidos num porto por conta da guerra da Ucrânia. E ainda mais fazer um transbordo para um outro navio, que geralmente é carga compartilhada, para trazer um navio só dele com um pedacinho de carga para chegar com o resto que não ia chegar, que não cabia no avião. O BTG, ele passou por toda essa novela e ele conseguiu começar a gerar. Faz sentido agora a gente dizer, BTG, eu agradeço a gentileza, mas eu não quero mais sua energia, não. Desmobilize a sua usina, assuma o prejuízo e não gere mais. Já no caso da KPS, tem uma discussão. A KPS é bem interessante, ela gera energia na Baía de Septiba, no Rio de Janeiro. Ela tem 4 navios geradores e ela traz um 5º navio com gás, ela interliga e ela fez uma interligação com o sistema nacional. Então ela gera offshore. Olha que operação incrível, né? E a KPS, ela atrasou, tem uma discussão dos atrasos, o que é culpa dela, o que é culpa da administração. Se houver o entendimento que o atraso é culpa dela, teoricamente ela tem que perder o contrato e receber R$ 0. Então ela não teve autorização da agência reguladora porque estava sendo discutido quem deu causa ao atraso. A KPS diz, por exemplo, que a greve da Receita, a pandemia, e por isso o atraso não foi culpa dela. E a agência, entendendo que não, criou-se um imbróglio nessa discussão, ela judicializou e teve liminar dizendo, pode gerar. Ela estava gerando com base no liminar. E aí entra a discussão, faz sentido fazer um acordo com o inadimplente? Com alguém que, em tese, pode ser considerado inadimplente, descumpriu o contrato e nem deveria ter o contrato? Na vida real, tinha uma liminar garantindo o direito da KPS de gerar. E aí, para mim foi muito assustador quando eu vi essa tela daqui da esquerda, esse gráfico da esquerda. A gente recebeu, doutor Flávio, no dia 22 de maio, a gente fez a primeira reunião da Comissão de Solução Consensual desse processo. Quando eu vi aquela barra em junho, o que é que significa esse gráfico? Cada cor é um navio dos 4. A empresa, ela sazonalizou a geração. Tem meses que ela gerava pouquinho, só com o navio azul e um pouquinho do laranja, e nos outros meses ela gerava com o laranja todo e nos outros com os 4 navios. Ela sazonalizou a geração, concentrou em alguns meses e diluiu nos outros. O contrato permitia isso. Então ela tem o direito de gerar com base naquele gráfico. Quando a gente recebeu 22 de maio, a gente pensou, nossa comissão tem 90 dias, mais 15 do MP, mais 30 do plenário, vai chegar em dezembro. Ou seja, virou fato consumado ao menos para esse ano. O contrato vai até 2024, final de 24, mas a gente já vai ter feito o pagamento do prejuízo, digamos assim, para o consumidor e não vai ter como recuperar, já vai ter gerado. E aí a ideia foi, olha,
tem essa controvérsia do atraso, tem a controvérsia sancionatória, multa para isso, multa para aquilo. Vamos ter foco na solução. Como é que a gente para de gerar 1º de julho? Junho não dava mais, porque já era 22 de junho, né? E 22 de maio. E a KPS tinha que soltar o próximo navio. O navio vem da Europa, com a carga de gás para ela continuar gerando na sequência. Então a gente tinha uma linha de corte. Ou a gente delibera em 20 dias, 25 dias era o prazo que a gente tinha no plenário, e aí a gente fez o cronograma reverso. Tem que passar por toda aquela governança, pela agência, pelo Ministério, Conju, enfim, para ter essa aprovação, se a solução for boa, né? E a KPS concordou. Ela concordou em passar para o gráfico de lá. Ela gerou até junho no gráfico contratual, e ela concordou em parar de gerar de julho em diante, em gerar só um residual para evitar perda de gás, por conta da operação do sistema. Com isso, havia uma redução, e houve, de fato, está havendo essa redução de 579 milhões na conta do consumidor, benefício na veia. E isso eu queria destacar, é uma grande diferença do controle quando ele é concomitante e quando ele é consensual. O benefício é muito mais próximo. Não há, presidente, aquele ambiente de recurso do recurso do recurso, depois judicialização da decisão final do Tribunal de Contas. É imediato. Então aí a beleza do escape room, da gente conseguir sair, abrir a porta do escape room, é a gente conseguir fazer isso aqui, 580 milhões de benefício para o consumidor. O acórdão foi proferido iníciozinho de junho, foram 20 dias para passar por todas as governanças decisórias, inclusive a interna do tribunal, MPTCU, relator, tudo foi respeitado. Esse processo foi julgado em menos de 20 dias da constituição da comissão. E agora a gente está em debate a solução consensual para a parte mais complexa ainda do problema, que envolve multa, atraso, você tem que perder o contrato ou não, toda essa discussão, a gente está em discussão agora para os anos de 2024 e 2025, que é quando o contrato acaba. Último ponto, que é o caso do BTG, que eu também já citei a controvérsia que é parecida, mas o BTG tinha só uma questão ainda sobre a KPS. Há sempre uma assimetria de informação. Por que a empresa concordou em parar de gerar e faturar 580 milhões de reais a menos? Veja, ela joga com um tabuleiro do OR diferente do nosso. Ela opera em mais de 100 países do mundo. Provavelmente ela está vendendo gás mais caro na Argentina porque ela teve uma crise agora. Não sei. Então ela joga com um tabuleiro de vantagens e desvantagens diferente do nosso. Eu não preciso saber o que motivou a empresa a aceitar. O que importa é que as condições que ela foi colocando, a gente foi conseguindo mitigar e deu viabilidade a um acordo que é bom para o interesse público, ao menos na minha visão, e também respeitou o interesse do particular, senão ele não tinha topado e a gente não teria conseguido implementar. Volto a dizer, ele estava gerando por liminar. Ele continua gerando aquela barra do lado, né? No caso do BTG, eu comentei com vocês, o BTG está com o contrato todo bonitinho, não tem discussão de atraso, não tem multa não paga, não tem nada judicializado. E aí, na primeira reunião, o BTG disse pra gente, olha, contem comigo para o que eu puder, desde que eu não perca R$1, né? Vamos buscar ter benefício para o consumidor, mas vejam, eu investi pra caramba, assumi um risco gigantesco, eu vendi fundos de investimento que a sociedade em geral entrou no fundo de investimento comprando cotas, eu não posso dar prejuízo para o meu investidor. Eu não tenho como fazer isso, inclusive por questão de governança corporativa. Eu não posso agora dizer, aceito tomar 100 milhões de prejuízo, está tudo bem. Não tá, eu não consigo fazer isso. Então, como estruturar uma operação para que ele pare de gerar sem ele ter prejuízo? Esse foi o desafio no caso do BTG. E foi possível, e o BTG apontou para a gente quais seriam os prejuízos que eles tomariam. Alguns a gente conseguiu muito claramente valorar, que é o padrão presidente do controle, né? Conseguir olhar os números com detalhe. Por exemplo, ele precisava romper um contrato de gás que ele tinha de fornecimento de gás via take or pay. Então, não importa se ele gerou, ele tem que pagar pelo gás. Mesmo que ele não gere, ele tem que pagar pelo gás. Para ele romper esse contrato, eram 450 milhões de reais. Ou seja, ele não podia baixar de gerar e deixar de receber pela geração e, na outra ponta, pagar 450 milhões de reais de multa pelo rompimento do contrato. Então, a gente identificou esse valor era objetivo, a gente tinha 450 milhões da ordem, mas tinham valores que a gente não conseguia precisar. Ele tinha uma operação de hedge estruturada para fazer proteção da variação de gás no ambiente, no mercado internacional, com um consórcio de bancos internacionais que eu não tinha como valorar exatamente esse hedge, e o próprio banco dizia, eu ganhei o contrato por isso, eu não vou abrir isso para vocês. O que é que a gente conseguiu valorar, por exemplo, em relação ao hedge? Olhando para trás, a variação do índice de atualização, mais câmbio, mais preço do gás e tal, representou uma proteção para o BTG de 1,2 bi. Então a gente não sabe quanto custa essa proteção, mas a gente sabe que o que ela enfrenta é bilionário. Para poucos meses de enfrentamento, ainda tem 2 anos para frente.
Então, a gente conseguiu fazer uma análise que preservou o interesse do particular, deu viabilidade à alteração do contrato e gerou um benefício, nesse caso, menor do que o outro, porque a União, sim, para fazer o acordo e buscar o interesse público de reduzir o custo para o consumidor, precisou arcar com despesas que não eram razoáveis imputar ali ao particular, a exemplo do pagamento da multa, enfim, e essas outras questões que eu falei. Esse é o acórdão, 1797/2023 é o acórdão, e o tribunal atuou, a própria deliberação fala nisso, né? A atuação homologatória, no controle concomitante, enfim. Bom, eu acho que eu já falei muito, agradeço especialmente a gentileza de não ter sequestrado aí o microfone, viu, doutor Flávio? Obrigado pela gentileza. É muito interessante, e eu acho que também é fruto do seu entusiasmo, é nítido quanto você está empenhado nisso, e é isso seguramente que fez o sucesso, que está fazendo o sucesso disso aí, essa iniciativa. É interessante quando você faz a pergunta, né? Será que nós estamos lidando com um problema que nós inventamos? Estava lá no seu slide também, quando você faz uma diferença do interesse público para o interesse privado e o interesse estatal. Eu acho isso muito interessante, porque durante muito tempo se confundiu o público com o estatal. Na verdade, o interesse público ele emerge daquilo que dá legitimidade a ele, que é o diálogo. Isso no Estado cujo paradigma é o Estado democrático de direito. Eu acho que nós estamos, embora em 88 a Constituição nossa, nós estamos agora mostrando sinais de que não é pelo exercício do poder do certo e errado a partir da literalidade da norma, mas é da legitimidade do discurso, né? do diálogo entre as partes. E é um exemplo muito rico, agradeço muitíssimo as suas contribuições e consulto se nós teremos algum tempo para algum tipo de interação ou se já passamos do nosso tempo final aqui. Cravados, né? Então, se alguém quiser fazer alguma colocação, fique à vontade. Dos aqui presentes, não? Então, quero agradecer muitíssimo a participação de todos. Muito obrigado. Agradecemos ao Dr. Flávio Unis pela mediação deste painel. Retornaremos amanhã pontualmente às 9 horas. A todos uma ótima noite.